Bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Se você quer ver Jair Messias Bolsonaro na cadeia, então compartilhe esse vídeo, mande no grupo do Zap, no grupo dos amigos, no PV de cada bolsonarista. A notícia que surge de última hora. Parlamentares governistas entraram com um pedido na justiça contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Explica essa história pra gente. Bruno. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, apresentou ao Supremo Tribunal Federal essa solicitação para que o ministro relator Alexandre de Moraes tome essa decisão, acate este pedido para evitar que Jair Bolsonaro saia da capital federal sem uma autorização do Supremo Tribunal Federal e para que ele não possa se aproximar de nenhuma embaixada. Além disso, que o ex-presidente da República faça uso de uma tornozeleira eletrônica. Ainda durante o dia veio uma resposta do Procurador-Geral da República. Ele acabou se manifestando pelo arquivamento desta solicitação da apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Logo na sequência, o ministro relator Alexandre de Moraes, ele também arquivou esta solicitação de aliados do governo. Tiago. É isso, Bruno Pinheiro. Bom, e o Bruno citou o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, e é ele quem conversa conosco. Deputado, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem-vindo. Obrigado, Tiago. Obrigado aí a todos os ouvintes e telespectadores Jovem Pan. Prazer falar com vocês. Prazer é sempre nosso. Deputado, claro que é uma discussão que vai ser feita nos próximos meses, enfim, é preciso saber como é que o Supremo vai analisar toda a questão envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e os aliados dele, mas eu pergunto, por que há essa necessidade, no entender do senhor, dessa antecipação? Não é se antecipar a um caso que ainda não ocorreu, que possa acontecer lá na frente? Não, porque o que ele pretende é fugir. Então você precisa tomar as medidas para que ele não fuja. Se nós não tomarmos a medida, ele fugirá. É a impressão que eu tenho. Nós acertamos em cheio quando pedimos para que o passaporte de Eduardo Bolsonaro fosse apreendido. Por quê? Ora, ele estava nos Estados Unidos e o receio dele de perder o passaporte era tão grande, porque ele anda fazendo coisas lá que, no nosso entender, são coisas antinacionais, antipatriotas e, ao mesmo tempo, para desestabilizar o próprio Supremo Tribunal Federal, que vai julgar o pai dele, dizendo essas bobagens que ele diz, que aqui é uma ditadura, que não respeita absolutamente nada disso que vai ser julgado, que é cartas marcadas, como se o pai dele não pudesse ser submetido à justiça. Ditadura onde Bolsonaro vive aí andando de jet ski, veste a camisa do coronel Brilhante Ustra, próprio Eduardo Bolsonaro, para dizer que aquilo é que era a democracia, uma ditadura e um ditador que torturou nada mais, nada menos que Dilma Rousseff. O pai dele não tem dó de nada, é metralhar a petralhada, é tossir quando as pessoas estão com Covid. Então não tenhamos dó dessas pessoas que hoje choram dizendo que estão sendo vítimas de algo arbitrário. Eles vão ser julgados. Houve no Brasil ou não uma tentativa de golpe? Esse é o julgamento. No entender da nossa CPMI, houve uma tentativa nítida de golpe e o chefe era Bolsonaro. O filho dele vai para os Estados Unidos e, no meu entendimento, está preparando a fuga do Bolsonaro. Se você pegar a entrevista do outro irmão dele, o Flávio Bolsonaro, o outro filho, ele diz que Eduardo Bolsonaro tomou a medida certa, que ele tinha mesmo que ficar evadido nos Estados Unidos, ou seja, foragido, porque é a única forma de se proteger da ditadura que existe. Ora, se isso vale para o irmão, vale para o pai. Então é evidente que eles estão procurando alguma abertura para Bolsonaro fugir. Como é que ele não foge? Ele precisa estar monitorado. Então a questão da tornozeleira eletrônica não é nenhuma perseguição, mas é para saber por onde ele anda. Ele não pode sair de Brasília sem autorização judicial, senão ele vai para o limite de alguma fronteira e sai. E não pode ficar perto das embaixadas, que é outro risco. Aliás, ele já fez isso na Embaixada da Hungria. Então, o que nós estamos pedindo é uma prevenção, porque não pode ficar lá Eduardo Bolsonaro e depois ir Jair Bolsonaro para ficar de lá, lutando contra a democracia brasileira, instando o governo Trump, sei lá, ao quê, e dizendo que vai resolver as coisas de fora para dentro no Brasil, onde ele próprio já falou até em invasão
de terras brasileiras para resolver o problema que, segundo eles, não se resolve com eleições. Eleições às quais o Jair Bolsonaro disse que só ele pode ser candidato, ninguém mais. E que, portanto, se ele não for candidato, não existe democracia para ele no Brasil. Então está de tudo aí apontando para essa fuga de Bolsonaro, e o filho dele já está lá preparando isso. Deputado, vou chamar o Bruno Pinheiro, nosso repórter, que traz também as informações de Brasília, da política, e faz a pergunta para o senhor. Bruno Pinheiro. Bom, eu quero ouvir do senhor, deputado, se o senhor então justifica a saída de Bolsonaro à Embaixada da Hungria na capital federal e se existe um risco de Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, articular algum acolhimento na Embaixada Americana na capital federal para Eduardo Bolsonaro. E já emendo, o senhor acredita que Eduardo Bolsonaro vai retornar para a capital para assumir como deputado ou ele vai encerrar os 4 meses e continuar nos Estados Unidos? Vamos ver o que ele vai fazer, mas é provável que ele fique lá. Porque o que ele disse no vídeo é que lá ele tem mais condições de se contrapor à ditadura que existe aqui. Como ele vai contrapor essa ditadura, faça uma ideia. Boa coisa não é, porque ele não pode dizer o que está. Eu tenho muito medo do rumo que está tomando o bolsonarismo no Brasil. Eu sempre disse que é uma vertente neofascista no Brasil. E cada vez isso me parece mais claro. À medida que eles vão perdendo base popular e social, vide agora que foi um fracasso a tentativa deles do ato no Rio de Janeiro, eles ficam mais violentos. Nós vimos bomba tentar ser colocada no aeroporto de Brasília na época do golpe, a quebradeira no 8 de janeiro aqui, que foi articulada, não por senhoras idosas, como eles falam, mas por grupos paramilitares e até grupos do Exército, chamado Kids Pretos. Nós vimos atitudes de tentativa de invasão no Supremo Tribunal Federal, quebra-quebra no dia 12, com tentativa de invasão da Polícia Federal. Há um grau de radicalização extremo. E quando eles dizem que aqui não há mais democracia, não há espaço para a luta democrática, eu temo, e acho que a Polícia Federal tem que vigiar isso, que grupos bolsonaristas possam se tornar, inclusive, de extrema-direita, com facções, inclusive, armadas. É um risco. É assim que, infelizmente, a extrema-direita enxerga a disputa de poder. Ele devia estar aqui no parlamento fazendo a discussão sobre o que é, se foi tentativa de golpe, se não foi, como é que deve funcionar a democracia, mas não é o que eles fazem no parlamento. Hoje mesmo nós já vimos lá uma verdadeira gritaria. Quando a gente vai falar, eles não deixam falar. O parlamento não é para eles um lugar de exercer a democracia, por mais limites que ela possa ter. Para eles, ou é o que eles pensam, ou não é. E por isso é essa atitude extremada. Deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, mais uma vez, obrigado pela gentileza e voltaremos a nos falar na programação da Jovem Pan. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Bruno Pinheiro também volta. Se você chegou até aqui, não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos.